Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Elon, professor de Química, e esse é o canal A Ciência Química. Hoje a gente vai falar sobre nomenclatura básica de compostos orgânicos, especificamente de hidrocarbonetos não ramificados. Então vamos começar a aula. Então só antes de começar, peço que você dê seu like aqui no vídeo e de repente compartilhe esse vídeo com outros colegas. Então vamos começar. A nomenclatura dos compostos orgânicos, a nomenclatura mais básica, é formada basicamente por três componentes, um quebra-cabeça de três partes. O início é chamado de prefixo, o meio de infixo e o final de sufixo. Como está aqui mostrado para vocês, o prefixo está relacionado ao número de carbonos que o composto possui. Se o composto possui dois ou três carbonos, vai ter um prefixo específico para esse número de carbonos. Algumas vezes vai aparecer um número antes do infixo, que vai indicar em qual posição a ligação vai estar. O infixo está relacionado ao tipo de ligação, se o composto tem só ligação simples, se tem ligação dupla ou se tem ligação tripla. Se tiver ligação dupla ou tripla, às vezes é necessário indicar a posição, indicar o carbono que essa ligação está. E o final, o sufixo, indica qual é a função orgânica desse composto, se é um álcool, se é um aldeído. Vamos olhar aqui os termos que são utilizados. Os principais prefixos são, eu vou citar alguns, né? Se tem um carbono, vai ter o prefixo met. Se tem dois carbonos, é o prefixo et. Se tem três, prop. E assim por diante. Dê uma olhada aqui nessa lista. São termos fáceis de se memorizar. É necessário memorizar esses termos aqui. Pelo menos de 1 a 10 já é suficiente. Então, esses são os termos. Agora, o infixo, se tem somente ligações duplas, o composto vai ser derivado, né, ou vai ser um alcano. Os alcanos possuem somente ligações simples. Então, o infixo vai ser AN. Se o composto tem uma ligação dupla, ele vai ser um alceno ou derivado de um alceno. Então, vai ter o infixo EN. E se for um derivado de alcino, vai ter uma ligação tripla e o prefixo é IN. E no final, como eu tinha dito, né, se é um hidrocarboneto, se é um álcool, cada função orgânica vai ter um termo que vai dizer qual é essa função. Por exemplo, todo hidrocarboneto vai terminar em O, todo álcool vai terminar em OL, todo aldeído vai terminar em AL, toda cetona vai terminar em ona. E tem outras funções orgânicas que a gente vai ver mais para frente. Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Tem aqui o etanol. Então esse é um nome bem conhecido, né? Do álcool. Começa com o termo et. O et é o prefixo e está relacionado ao número 2. Isso indica que é um composto que possui 2 carbonos. Vou escrever a estrutura aqui, desse composto com 2 carbonos. Aqui no meio indica que tem somente ligações simples. E o OL indica que é um álcool. Todo álcool ele tem um OH ligado a um carbono saturado. E aqui a gente completa com hidrogênios, né? Para completar a valência do carbono. A gente pode escrever dessa maneira ou a representação de linhas. Então está aqui o etanol, um composto com 2 carbonos, somente ligação simples, e termina em ol, é um álcool. Também pode ser representado dessa maneira, o etanol. OH aqui no final, que está ligando aqui a um carbono e tem 2 carbonos nessa estrutura. Outro exemplo aqui é o butano. É o principal componente do gás de cozinha. But é o prefixo dele. Vamos olhar aqui, é o prefixo relacionado a 4 carbonos.
Então, vou escrever a representação de linhas, que é 1, 2, 3, 4. Aqui, então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Está relacionado às ligações simples, né? Então, tem somente ligação simples. E O é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto que tem somente carbono e hidrogênio. Então, já está feito. Essa é a estrutura do butano. Vamos para mais um exemplo. Aqui tem alguns compostos que agora a gente vai dar nome a eles. Esse primeiro aqui, deixa eu colocar uma caneta vermelha. Aqui nesse primeiro, ele tem 1, 2, 3 carbonos. Então, ele vai começar com o prefixo prop. Ele tem apenas ligações simples, então o infixo vai ser an. Então ele é o propan. E ele é um hidrocarboneto, que tem somente carbono e hidrogênio, então ele é o propano. Esse é o nome desse composto. Esse segundo agora tem uma ligação dupla, mas continua tendo somente 3 carbonos. Então, ele continua começando com o prefixo prop, só que agora no lugar do an, a gente coloca o en, propen, e é um hidrocarboneto propeno. Agora, em alguns compostos, é necessário numerar a cadeia carbônica, para a gente poder informar a posição da ligação dupla. Olha que nesse caso, existe a possibilidade dessa ligação dupla estar aqui entre esses carbonos do meio da cadeia, ou então aqui no final da estrutura. Se essa ligação dupla tivesse aqui no início dessa estrutura, e não aqui no final, seria o mesmo composto. Então, a posição da ligação dupla aqui, ó, se fosse no início ou no final, é o mesmo composto. Então, para esse composto aqui de 4 carbonos, poderia ter duas possibilidades da posição da ligação dupla. Então, vamos lá numerar esse composto. A gente vai numerar deixando a ligação dupla mais próxima do carbono 1. Como esse composto aqui tem 4 carbonos, tanto faz começar daqui da direita ou da esquerda. Então vamos começar. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse aqui embaixo, 3, 4. Então, esse é um composto que possui 4 carbonos. Aqui estão eles, ó, 1, 2, 3, 4. Então o prefixo dele é but. Então o nome dele começa com but. Vamos ter que colocar um número aqui, ó, indicando a posição da ligação dupla. A gente coloca um número menor, onde a ligação começa. Então aqui vamos colocar o 2. But. Agora coloca o en, que é relacionado à ligação dupla. En, e ele é um hidrocarboneto. Coloco o O aqui no final. Para esse aqui vamos numerar também. A gente numera a cadeia carbônica deixando a ligação dupla mais próxima do carbono 1. Então, a numeração tem que começar aqui, ó. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4. Esse é um composto que possui 4 carbonos, então ele começa com o termo but. E a ligação dupla está no carbono 1. E eu coloco o en, indicando que é a ligação dupla, e termina com um O, é um hidrocarboneto. Vamos aqui para mais um exemplo. Já deixei aqui numerado, né? Tem esses compostos aqui, possuem ligações triplas. Então, nesse aqui, a numeração começa do lado mais próximo, a ligação tripla. Então, está aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um composto com 5 carbonos. Então, o prefixo que a gente vai usar é o pente. Pente. Para ligação tripla, a gente vai usar o termo in
E a ligação tripla, a gente vai precisar informar que ela está no carbono 1. Então, pente, tracinho, 1, tracinho, ino, porque é um hidrocarboneto. Então, termina com O. Para esse outro aqui, também é um composto com 5 carbonos. Então, o termo é pente. Pente, tracinho, informa a posição da ligação tripla, que é no carbono 2. Tracinho, separando as letras do número. E termina com ino, in da ligação tripla e O de hidrocarboneto. Bora aqui para mais um. Agora, compostos cíclicos. A única diferença para esses compostos cíclicos sem ramificação é que a gente vai usar o termo ciclo no início do nome. Então, aqui vai ser ciclo alguma coisa. Então, já vou colocar aqui, ó, ciclo. Quantos carbonos possui? 1, 2, 3, 4 carbonos nesse ciclo. Então, vai ser ciclo but. Ciclo but. Tem ligação dupla ou tripla? Não, nesse primeiro não. Então, o termo é an. É um hidrocarboneto, então coloca um O. Então, esse primeiro aqui é o ciclo butano. Nesse segundo aqui, possui uma ligação dupla. E a gente tem que numerar o ciclo onde está a ligação dupla. Então, aqui eu posso numerar aqui 1, 2 ou o inverso também, né? Então, seguindo essa numeração, aqui seria o carbono 3 e aqui o 4. Então, esse é o ciclo but. Aqui eu não vou precisar colocar um número, porque o número dessa ligação dupla, porque qualquer lugar que eu coloque essa ligação dupla, ela sempre vai estar no carbono 1. Então, aqui, o ciclo buteno, o en, essa ligação dupla indicada aqui, ó, vai sempre estar no carbono 1. Agora, nesse outro caso aqui, ó, a gente vai ter que indicar as posições das ligações. Aqui, primeiro, vamos numerar. A gente tem que começar a numerar por uma das ligações duplas, não importa se é de cima ou de baixo. Vou começar por essa aqui. Agora, se eu comecei a numerar aqui por cima, ela tem que atravessar a ligação dupla, a numeração. Então, se eu comecei nesse carbono aqui de cima, o carbono 2 tem que ser necessariamente esse de baixo. Eu não poderia fazer o seguinte, não poderia começar essa numeração aqui por essa ligação, começando aqui o 1 aqui embaixo e aqui sendo o carbono 2. Porque a gente tem que numerar atravessando a ligação dupla. Então, a numeração correta seria, né? Essa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para 6 carbonos, o prefixo é X. Então, esse aqui é o ciclo... Ciclo X tem duas ligações duplas. Então, eu vou ter que indicar a posição das ligações duplas. Uma das ligações está no carbono 1 e indico que a outra ligação está no carbono 3. Para separar os números, a gente usa a vírgula. Então, ciclo X 1,3, tracinho, e para indicar que são duas duplas, a gente precisa colocar o di também aqui, ó. Diino. Diino. Então, esse é o nome do composto. Ciclo hexa 1,3-dieno. E para esse último aqui, ó, vamos numerar também a cadeia carbônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, eu poderia numerar no sentido horário. Olha só como ficaria. Aqui seria o carbono 1, esse o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, seguindo a numeração em azul, as ligações duplas estariam no carbono 1 e 4.
Seguindo a numeração aqui em vermelho, a ligação dupla está no carbono 1 e 4 também. Então, nesse caso aqui, tanto faz, sendo sentido horário ou anti-horário. Então, o nome aqui desse composto vai ser ciclo X, vou colocar aqui mais embaixo, ciclo X, ligações duplas, tracinho, para separar letras de número. A ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 4, então é 1,4, tracinho, coloca o di, indicando que são duas ligações duplas, e o en, indicando que é uma ligação dupla, e o O no final. Ciclo hexa 1,4 dieno. Para finalizar, mais um composto aqui, ó. Escrever a estrutura desse composto. Hepta 2,4 dieno. Hepta é de quantos carbonos? É o prefixo que se refere a 7. Então aqui vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse composto com 7 carbonos. No carbono 2 e 4 tem ligação dupla. Então o carbono 2 é esse aqui. Colocamos uma ligação dupla. 3, 4. E nesse aqui também, no carbono 4. E esse é o composto. Vamos só numerar essa cadeia aqui, ó, para confirmar. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a ligação dupla está no carbono 2 e no carbono 4. Então, essa foi a aula Nomenclatura Básica de Compostos Normais. Mais uma vez, se gostou dessa aula, eu peço que você dê o like aqui no vídeo. E, se fez sentido esse conteúdo, também compartilhe com um colega. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.